Chegamos aqui ao sintagma, chegamos ao sintagma adverbial, né? Que é outro aspecto polêmico. Isso eu preciso acrescentar no meu livro, né? É bom que eu grave isso, fica gravado, para que eu escute depois e faça meus rascunhos para a nova edição do livro. O sintagma adverbial é o modificador, o modalizador canônico do verbo, né? Então, o sintagma adverbial pode ser primitivo, o Azeredo chama de básico, né? Ou derivado. Será primitivo quando se formar com um advérbio. E será derivado quando se formar com uma locução adverbial ou uma oração adverbial. Vou até anotar aqui. Adverbial derivado. Então, por exemplo, eu isolei aqui um verbo. Alfredo trabalha. Em relação a esse verbo, ou seja, como modalizador desse verbo, eu posso usar o sintagma adverbial muito, cuja função sintática é adjunto verbal de intensidade, né? O sintagma adverbial bem, que é um adjunto verbal de modo. No caso, um sintagma adverbial básico ou primitivo. De noite, que é um sintagma adverbial derivado. Na função sintática de adjunto verbal de tempo, trata-se de uma locução adverbial, né? As locuções adverbiais são sintagmas derivados. As locuções adjetivas também são sintagmas derivados. No caso da locução adjetiva, reitero, eu concebo sintagmaticamente falando a estrutura na função de predicativo, tá bom? Minha voz está começando a falhar, tá bom? Então, muito sintagma adverbial, bem sintagma adverbial, de noite sintagma adverbial, quando a noite anoitece, quando anoitece sintagma adverbial. Todos eles modalizadores, né, circunstancializadores, alusivos ao verbo trabalhar. Né? Muito, intensidade, bem, modo, de noite, tempo, quando anoitece, tempo. Tá bom? Bom, chegamos ao sintagma preposicionado, e eu rascunhei algumas coisas aqui também. Sintagma preposicionado, que é basicamente um sintagma derivado. Né? Derivado de quê? Derivado do sintagma nominal. Ou seja, ato ou efeito de preposicionar um sintagma nominal, modificando-lhe a categoria gramatical ou sintática. Ou seja, um SN passa, um sintagma nominal passa a sintagma adjetival. Ou sintagma nominal passa a sintagma adverbial. É um fenômeno típico de transposição. Isto é, passagem de uma categoria gramatical a outra categoria gramatical. Agora eu escrevi, o sintagma preposicionado, que funciona sintaticamente como complemento, seja verbal ou nominal, não corresponde à transposição em português. Isso é algo que eu estou escrevendo agora. Isso é, para mim, pelo menos para mim, é algo inédito, né, que eu estou escrevendo agora para vocês. Não corresponde à transposição em português, visto que, hipoteticamente, por isso que eu estou usando esse advérbio, esse adjunto verbal de modo, né, hipoteticamente, não se alteram categorias gramaticais. Isto é, funções substantivas permanecem substantivas. É por isso que você chama a oração objetiva direta de substantivo. E a oração objetiva indireta, ou objetiva direta, sei lá, ou oração subjetiva. Dito de outra maneira, né, para ser mais claro. A oração subordinada subjetiva
isto é, que funciona sintaticamente como sujeito do verbo da oração principal, é substantivo, é uma categoria substantiva. A oração subordinada objetiva direta, isto é, que funciona como objeto direto do verbo da oração principal, é outra categoria substantiva. A oração subordinada objetiva indireta, isto é, que funciona como objeto indireto do verbo da oração principal, é outra categoria substantiva. Então, de modo que não há alteração na categoria gramatical. Embora haja o preposicionamento, né? O sintagma passa a ser preposicionado sim. Ou seja, é um tema polêmico a questão dos sintagmas preposicionados que funcionam como complemento. Por exemplo, aqui, Pedro assistiu ao filme. É um sintagma preposicionado na função de objeto indireto ou complemento relativo. Pedro acredita em Deus. É um sintagma preposicionado também na função sintática de objeto indireto ou complemento relativo. Pedro tem esperança nas pessoas. É outro sintagma preposicionado na função sintática de complemento nominal. Agora, Pedro nasceu, veja, agora eu vou usar sintagmas adverbiais, tá? Pedro nasceu de madrugada, é um sintagma preposicionado. Também um sintagma adverbial, vou até acrescentar aqui, derivado. Na madrugada, também sintagma adverbial, derivada. Com 4 quilos, também sintagma adverbial, derivado. Acabei de acrescentar aqui. Então, Pedro é de valor, outro sintagma preposicionado, este, um sintagma adjetival, também derivado. E o tal, a sentença que eu tinha escrito lá na frente para exemplificar o sintagma verbal, emprestei-lhe meus livros. Nesta sentença, né, o lhe é virtualmente um sintagma preposicionado, isto é, equivale a ele, a ela ou a você. Bom, gente, por hoje é só. A gente vai publicar esses rascunhos do jeito que estão aqui, tá? Não vou melhorar nada não. Do jeito que está aqui eu vou salvar em PDF e vou postar na nossa comunidade virtual e também vou publicar a aula. Se der tempo de vocês verem isso hoje, tudo bem, a gente discute amanhã. Se não, a gente isola amanhã para discutir outros aspectos do curso, das aulas anteriores. Mas eu espero que vocês tenham a curiosidade de ver ainda hoje isso. São 18h30, 6h30 da tarde, acho que dá tempo de vocês se divertirem à noite com essas questões sintáticas do nosso curso, tá bom? Felicidades a todos, saúde!